Sim. no tempo que nós estamos vivendo hoje. A nulidade do casamento, mas... E a gente falava antes de chegar aqui, a essência desse tema é o matrimônio, não é? Porque a família é o sonho de Deus. A família foi o projeto de Deus, né? A gente vê aqui na nossa frente Sagrada Família, né? Jesus quis ter um pai e uma mãe, quis ter uma família. Então a família é o sonho de Deus. E como que constitui a família? Jesus instituiu o sacramento do matrimônio. Deus Pai quis que o homem deixasse seu pai e sua mãe, se unisse à mulher e os dois tornassem uma só carne. E aonde que eles vão se tornar uma só carne? Diante do altar. Eu digo sempre assim que não é nem o sacerdote que casa o casal, né? Sim. É o próprio casal. Os noivos. É os noivos, né? Os noivos que vão lá, eles que vão dizer um sim, e não é nem para o sacerdote, é a Deus, né? E ali, então, institui o sacramento do matrimônio, onde os dois se tornam uma só carne. E a Arnaldina vai trazer, lógico, o que ela entende muito bem da nulidade, quando esse momento Deus não está de acordo, né? Vamos dizer assim, né? Deus não está de acordo, Deus sonda o coração, né? Mas a pessoa está ali só de aparência, mas Deus sonda o coração, Deus fala, espera aí, não vou abençoar não, porque aí não tem decisão, né? Aí não tem desejo profundo de se unir um ao outro. Então, a Arnaldina vai falar esse lado, mas precisa a gente pensar que, primeiro, a família é o desejo de Deus. E a família é constituída através do sacramento do matrimônio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Sim, e eu vejo muito lá no Tribunal Eclesiástico, Rosângela, quando a pessoa entra para fazer a entrevista sobre nulidade, então o padre sempre vê essa possibilidade da reconciliação. Porque, muito em primeiro lugar, visa o sacramento, né? Aí existe essa possibilidade de entrar no processo, desde que os dois cheguem nesse acordo que não teve essa possibilidade de prosseguirem a vida a dois, né? Sim, sim. Então é um assunto muito sério, é um assunto muito polêmico, que junto com vocês nós queremos hoje esclarecer na medida do possível, né? Então nós sabemos, quando vai alguém fazer a entrevista, que é o primeiro passo para entrar com a nulidade, então o padre pergunta como que foi o namoro. Porque veja bem, Rosângela, o que é o namoro? É esse conhecer, né? Então tem pessoas que eu namorei 2 anos para chegar ao casamento. Então no namoro se vê essa diferença. Então meu marido tem uma cultura totalmente diferente da minha, né? Eu tinha mais irmãos, né? Os meus pais, e o meu marido tinha um único irmão. Então são culturas diferentes. Assim é o namoro, para se conhecer, para ver essa diferença, e depois a possibilidade de os dois se adaptarem. Como a Rosângela falou, uma só carne, uma né? só carne. Porque isso que é o sacramento. Eu costumo dizer assim, Arnaldina, até outro dia eu pregava num curso de noivos, eu dizia para eles assim, dessa engrenagem. Quando vem o homem de um lado, é uma engrenagem novinha, né? Vem a mulher do outro, uma engrenagem novinha. Então, para encaixar aquela engrenagem, para girar, leva tempo, né? Precisa gastar, às vezes, os dentinhos, precisa sair faísca, não é? Isso acontece no casamento. Mas para encaixar aquela engrenagem, começar a girar de acordo com a vontade de Deus. E a gente vai falar sobre isso, mas o casamento sem Deus não dá conta. Sem Jesus não dá conta, ninguém dá conta. Sim. Né? E no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão, né, para fazer ali a circuncisão, para constituir o povo de Israel, porque no Antigo Testamento nós vemos aqui na Bíblia que o povo adorava muitos deuses. E até na Bíblia fala assim, no Antigo Testamento, que é um Deus ciumento. Ciumento no sentido que ele ama. Então Deus queria um povo que fosse só dele. Então quando Abraão ele convoca, né, todos os homens para fazer a circuncisão, o que é a circuncisão? É uma aliança. Então o povo de Israel foi constituído, foi feita uma aliança com Deus para viver ali o monoteísmo, né? A unidade, o único Deus. E assim é no casamento, se trocam as alianças, né?
porque ali um vai pertencer ao outro. O povo de Israel pertencia a Deus. E no sacramento do matrimônio, um pertence ao outro no sentido de respeito, no sentido de compromisso, de companheirismo, de viver uma vida de diálogo. Então, como acontece na Bíblia, também o sacramento que Jesus instituiu é também essa unidade para com que um seja a única carne, Sim. né? Até é interessante você falando assim, no profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 14, o profeta vai dizer assim que quando no matrimônio se rompe a aliança, é o mesmo que romper com Deus. Sim. Olha que sério isso o profeta fala. Se rompe a aliança do matrimônio, se rompe com Deus. É o mesmo que se romper com Deus, porque Deus faz parte dessa união, né? Dessa aliança. Se a gente vê aliança, não tem começo, não tem fim, né? Então, por isso, quando a gente coloca a aliança na mão, é para a gente lembrar disso, que é para sempre, né? É para sempre essa aliança. Então, a gente precisa ter os olhos voltados para Deus quando a gente entra no sacramento do matrimônio. Como eu falo, senão ninguém dá conta de viver o matrimônio, porque Jesus disse, não seria fácil. Né? Várias passagens vai dizer assim, olha, tome a tua cruz, né? Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Então, existe cruz dentro do matrimônio. E nós vamos refletir sobre isso hoje, né, Naldina? Sim, porque a aliança, Rosângela, é o sinal da graça de Deus, né? O sacramento do matrimônio. Então, todo o sacramento, nós fazemos parte da comunhão eclesial. Então, eclésia é igreja, né? Como ela falou, se quebra, né? A aliança. Então, o que é essa comunhão eclesial? É a comunhão visível e a invisível. Então, o que seria a visível? É aquilo que nós vemos, né? Então, a visível, nós estamos vendo a palavra de Deus, nós temos os documentos da igreja. Então, aquilo que nós vemos, a comunhão visível e invisível, que é o dado da fé. Porque eu não vejo Deus, mas eu sei que Deus existe. Ah, mas como eu vou saber que Deus existe? Pela minha própria vida. Sim. Nós estamos vivos, né? Então, eu vejo sinais de Deus pelas flores, pelo vento, pelo ar, né? Pela natureza, pela vida. Então, é o invisível de Deus, né? Que mostra para nós o sinal. Então, a aliança é participar dessa comunhão eclesial.